né? Forças Especiais Estrangeiros sabe também que às vezes é muito arriscado ele entrar lá para fazer esse negócio. Até que não houve captura de elementos soviéticos aqui no Brasil, por exemplo. Tá certo? Cubano, tem notícia de ter aparecido, mas não se conseguiu capturar. Tá certo? Então, mas tem os locais indo para lá e depois retornando. Sim, isso aí tem relato de todos os que foram, os que voltaram. Tá certo? Então a gente sabe quem é que foi e voltou. E quando voltou, voltou com a devida instrução. Ou seja, sabia o que fazer. E uma guerra irregular, pela sua natureza, é longa, né? Sim, normalmente você não acaba com isso em semanas ou meses, não. Ela se arrasta Eu aí diria que nem anos, né? Muitos normalmente anos. Vários anos. No caso do Brasil, né, isso virou da década de 60 para a década de 70 e foi seguindo ali até 73, 74, então durou ali um bocadinho de tempo. Porque assim, o senhor citou a Colômbia e eu não sei a fundo, mas parece que o presidente atual ele é dissidente lá desde aquela época das Farc. As forças. Não sei até que ponto isso é de fato. E aqui no Brasil tem elementos dessa época também que estão até hoje na política, no governo, comandando, inclusive, a tropa. Então, assim, estamos falando de 50 anos. Que não acaba, continua de alguma forma. Pois é, na Colômbia houve a continuidade do movimento. Na Colômbia, o movimento ganhou muita força. Isso aí se deveu muito particularmente pela riqueza que eles conseguiam manipular, que era a riqueza da droga. Então, quando você tem a droga, vamos dizer assim, no seu território, né, é como se você tivesse ouro ali, tá certo? Imagina você montar uma guerrilha num território que tem ouro ou que tem diamante, tá bem? Você tem como tirar a riqueza dali e por meio dessa riqueza subtraída você compra coisas e você vai fortalecendo a sua estrutura. Você compra armamento, você compra pessoas, você compra tudo, aeronave, tudo, tá bem? A droga fez o papel do ouro. Tá bem? Então, se você tem ali uma guerrilha se desenvolvendo num país que tem a droga dentro do território controlado pela guerrilha, você tem fonte de riqueza para poder facilitar o desenvolvimento. Né? Já no Brasil, por exemplo, a guerrilha foi para Marabá e Xambioá, bicho. Elas foram para o interior do Pará. A riqueza que tem ali, né, pelo menos aquela que estava à disposição deles naquela época, né, o que dava para extrair daquele local ali, não dava para pagar nada. Então eles não tinham, eles dependiam de subsídio externo. A riqueza tinha que vir do exterior para subsidiar. Para comprar um armamento, para comprar alguma coisa, tinha que vir o dinheiro pronto, tá certo? Então esse câmbio, essa vinda de recurso do estrangeiro precisou ser feita. Já na Colômbia não precisou. Então o que aconteceu é que no Colômbia, talvez por conta da presença do elemento enriquecedor ali, que era a droga, a guerrilha se perpetuou. Então hoje, o que nós temos hoje, vamos dizer assim, já é uma evolução da Farc, que se no começo teve ele vinculada aí ao tráfico, talvez apenas pelo aspecto financeiro mesmo, hoje já está mesclada com o que é o tráfico de droga. E hoje nós temos aí, como você falou, tem um político que chegou ao poder que tem ligações com o movimento esquerdista que é originário da guerrilha. Né? No Brasil nós tivemos isso também, tivemos elementos que chegaram ao poder aqui no Brasil, que foram integrantes de facções revolucionárias, de facções, né, que chegaram a pegar em armas, seja no campo, seja na cidade. Então tem exemplos de guerrilheiros rurais que chegaram, que foram depois representantes do povo aqui no Brasil, chegaram ao Congresso, etc. E representantes do movimento urbano que chegaram ao poder, inclusive como no nível de chefe do Poder Executivo. Tá bem? Então pessoas que vieram dessa origem. Mas no Brasil nós tivemos uma coisa muito interessante. O governo militar, apesar de muita gente dizer que era a ditadura, tá certo? A ditadura, que espécie de ditadura que termina quando você, ao seu final, lança um instrumento legal onde você perdoa todas as pessoas que fizeram aquele monte de coisa que os elementos revolucionários fizeram. Os justiçamentos, as mortes de pessoas no Brasil, os sequestros, os assaltos. Então isso tudo foi perdoado. Aí alguém fala assim, sim, mas os militares, aspas, hein, torturaram, os militares, aspas, mataram, etc. Sim, tá? Mataram em combate? Sim. Ou você mata ou você morre, tá certo? Então os militares tiveram uma participação que em alguns aspectos foi sim sangrenta, tá certo? E a anistia ampla e restrita, ela permitiu que as duas facções se regenerassem, os dois lados se regenerassem. E com isso o que nós tivemos foi um Brasil pacificado. Então veja que ditadura maldosa que no final permite que os vencidos, porque nessa época eles eram vencidos, tá certo? Que os vencidos se nivelem aos vencedores para que o Brasil possa prosseguir de mãos dadas um com o outro. Tá certo? Então, se você olhar o momento do passado, onde foi assinado uma coisa como nós tivemos aí, a anistia ampla, total e irrestrita, e olhar o Brasil de hoje, eu falei, gente, nós estamos dando um passo para trás. Tá certo? Porque esse pessoal tinha que estar de mão dada. Tá bem? Saíram ilesos. Tão ilesos
que chegaram aos mais altos cargos. E hoje nós não estamos vendo as mãos dadas. O que a gente está vendo é rancor, tá certo? É ódio. Do quê? De terem sido vencidos? Não sei, pode ter acontecido, tá certo? Aí é da cabeça de cada um. Movidos por outros valores menos nobres, né? Não vou aqui questionar se o elemento tem que ganhar dinheiro, não tem que ganhar dinheiro, se ele é correto, não é correto, republicano, não é republicano, mas o fato é o seguinte, quando você vai movido pelo patriotismo, o que você quer é a pátria toda unida. Você não quer gente brigada, você não quer povo dividido, você quer gente unida, que é o que vai tirar o Brasil da condição que ele está, que hoje temos bastante pobreza, nós temos dificuldade, e vai botar o Brasil na condição que um bom brasileiro patriota, não interessa se ele é de esquerda, de direita, se ele tem ideia de fazer um socialismo ou uma democracia, o brasileiro, se ele for bom, o que ele vai querer é término da pobreza, desenvolvimento social, Brasil forte, potência, é isso que o brasileiro patriota tem que querer. E volto a dizer, não estou preocupado se é de esquerda ou de direita, desde que ele seja um brasileiro patriota. E aquilo que aconteceu, da oportunidade de dar as mãos, parece que alguém resolveu virar de lado e ir embora, tá certo? Então espero sinceramente que daqui a pouco as mãos sejam dadas de novo, né? Porque do jeito que tá não dá. Mas isso não faz parte da guerra irregular? Não acabou, assim, de certa forma? Faz. É longa, demora muito? Olha, isso... Está dentro do projeto, né? Isso faz parte. Se você vê o projeto de tomada do poder de países socialistas, onde o poder foi tomado, tá certo? E que pregaram ao longo de décadas e pregam até hoje a expansão do socialismo, etc. Você vai ver que, sim, isso está dentro de uma estratégia que foi traçada já há quase 100 anos atrás, tá certo? O comunismo está aí, as grandes conquistas socialistas, né, comunistas fizeram 100 anos há pouco tempo. Tá certo? Então, a estratégia é a mesma, ela está sendo seguida do mesmo jeito. Mas o que a gente vê hoje são outras motivações. Então, o elemento, em alguns casos, o que você vê é um elemento que não é de esquerda. Ele está querendo benefício próprio. O que ele quer é enriquecer. O que ele quer é poder para enriquecer. Tá bem? Então, aí é que você diferencia, como eu falei, o cara que é patriota do cara que está mal intencionado. Ele só quer usufruir. Tá certo? É. Então, os forças especiais estão atentos, porque a guerra não acaba. Não era irregular. Hoje a gente percebe, independente da motivação, se é essa motivação própria, usufruir, ou se faz parte de um projeto amplo, a gente não tem conhecimento disso, mas a gente percebe que, de fato, nós estamos vivendo guerra, e todos os tipos de guerra, né? Seja uma guerra com outros elementos luminosos, aí estamos falando no âmbito da segurança pública. Se isso não é guerra, o que a gente vê no Rio de Janeiro, vê em outras grandes cidades, né? Isso na questão da segurança pública. Na questão da informação, da comunicação, é uma chuva de estratégias de comunicação, de informação, desinformação, né? E não sei, esses elementos aí irregulares, parece que eles estão aqui a todo momento. Se bobear, tá aqui nessa sala e eu não sei. Não, se tiver algum Mano aqui... Walter aqui, meu irmão, será que o Mano Walter é um elemento desse irregular aqui dentro do Fala Logo Podcast? Pô, bicho, tá irregular, cara? Mano, jamais. Te dei a deixa pra tu acordar, parceiro. Dá boa noite, viu? Mano Walter tá aí, rapaziada. Não pensa que ele não tá, não. Ele tá.